Muito boa tarde, pessoal. Vamos fazer essa sequência dessa série de vídeos e hoje a gente vai falar da tampa 75, da tampa com Econostat 75, que é a tampa de número 2. A gente pegar no manual aqui, ó, Sedan 1500, ó, de 69 a 72, Pique, que é o Fuscão, né, 1500, Econostat 75, que é a tampa de número, 2. Então ele tem 0,75, então o nosso Econostat lá tem 75. Esse furinho aqui, ele tem 0,75 milímetros, né? Esse furinho aqui. E o que acontece? Quando mais a gente vai aumentando o tamanho do Econostat, mais o principal vai se reduzindo, né? E hoje isso é um problema, porque a gente não pode trabalhar com um principal muito pequeno, por causa do álcool que tem na gasolina, né? Então, a escolha é aumentar o giclê de ar para manter as médias ricas e empobrecer, né, só em alta, né? Então a gente acaba corrigindo, né, pelo giclê de ar, né? Coisa que antigamente não se fazia, né? Antigamente o que acontecia, você colocava um Econostat e você reduzia o giclê principal, né? Então, enquanto um carburador aqui, ó, usava 125 no principal com um Econostat menor, né? O que usava o Econostat maior usava um giclê principal menor, né? E hoje não se dá para fazer isso, né? Justamente porque a gente já viu no cálculo, lá dos primeiros vídeos dessa série, que o 120 aqui ele vai garantir uma razão de 15:1, que é uma razão de uma gasolina pura, né? Então, ó, aqui, ó, ele garante uma razão de 15:1, que é uma razão de uma gasolina pura, coisa que não existe hoje, né? Hoje a gente precisa de 13,3 para 1, né? Então, quando a gente coloca um Econostat, a gente consegue fazer uma faixa econômica, mas essa faixa econômica não pode ser tão pobre quanto 15:1, ela precisa ser 14,2 no máximo, né? E o giclê principal hoje, mínimo para essa faixa econômica, seria um 125, né? E então nesse vídeo vai ser legal, porque até a tampa 60 a gente conseguia contornar sem grandes mudanças, né? Em questão do giclê de ar e tal. Aqui vocês vão ver que não tem jeito, porque aqui, se a gente for fazer aquele cálculo padrão, a gente vai cair num giclê principal muito baixo, né? Para você não enriquecer tanto a alta, né? Usando o Econostat, né? Então, aqui a gente vai seguir o mesmo padrão, né? Das outras contas, né? A gente vai usar o cálculo da Solex aqui, né? Que dá o 120 de padrão, que é 15:1, né? 15 partes de ar para 1, o 120, esse padrão. O ar, que é igual ao principal, 120 dá 1,13 milímetros quadrados de área. A nossa faixa econômica hoje, antigamente na gasolina pura, a faixa econômica seria 15, porque a estequiometria lá com sobra era 14,7, então a faixa econômica era 15, até 16, mas hoje não dá. Então hoje a gente precisa ter uma faixa econômica de uns 14, porque é 13,3 partes de ar para uma de combustível, para o nosso combustível de hoje. Então, aqui a gente já está trabalhando levemente pobre. Então, a gente vamos pegar esse 15 dividido por 4, por 14, né? A gente vai ter aqui 1,07, né? Vamos pegar o padrão aqui, 1,13 vezes 1,07, a gente encontra um giclê principal de 125, que é o mínimo que a gente precisa usar para ter essa faixa econômica. O Econostat nosso aqui, a gente determinou aqui
que a faixa dele é de 11,3 partes de ar para uma de combustível. Isso aqui ele dá uma lambda, né, 0,85 em relação a 13,3, como 13,3 sendo 1, aqui dá 0,85. Que tem vários estudos, tem vários gráficos na internet, vários estudos que comprovam que o motor a combustão em faixa de regime de maior potência, com maior vazão de ar e rotação alta, ele tem a melhor potência com a mistura rica, de 0,8 a 0,9 da estequiometria, né, da razão. Né? Então, como a nossa razão é 13,3 para 1, 0,85 dá 11,03. Então, a gente está trabalhando entre 0,8 a 0,9, 11,3. Então, fazendo essa correção aqui, ó, a gente tem aqui 1,13 vezes 1,33, a gente tem 1,05. Isso aqui seria o nosso circuito principal aqui, né? A área do econostato é 0,44, aí entra aquele cálculo, né? Se a gente pegar aqui o circuito aqui de alimentação de potência aqui e tirar o econostato, dá 1,06 milímetros quadrados, o principal. Isso aqui dá um principal de 116, ou seja, um 117,5 aqui, 115, 117,5. Não tem como usar isso. Por curiosidade, carburadores alemães, dos carros alemães lá da década de final de 60 ali, o 1500 usava 117,5 com o ar 135, mas fica, para o nosso combustível aqui não tem como, o mínimo que a gente poderia usar é o 125, então isso aqui já está pobre, então já não tem como. Não tem nem como calcular por esse padrão, né? Então aqui, para um ar 120, o padrão dele seria o 117,5, que é pobre, né? Então não dá. Aí você teria o 117,5 pobre, o ar 120 e o econostato 75, 11,3 bateria. Mas aqui as médias ficariam muito pobres, não tem como usar. Então o principal mínimo nosso é o 125. Então o nosso 125 tem uma área aqui de 1,23, mais a área do econostato 0,44, a gente tem 1,67 a mais de combustível passando pelo circuito, né? Que a nossa faixa aqui seria 1,5, né? Então a gente tem 1,67, então está passando. Então vamos corrigir no ar. 1,67 menos 1,5 aqui, a gente tem 0,17 milímetros quadrados. Aquela nossa razão de cada 1 no GQ principal são 2 no ar, então a gente vai pegar aqui e vamos multiplicar o 0,17 por 2. Vai dar 0,34 a mais que a gente tem que colocar no ar. Então 1,13 mais 0,34 dá 1,47. Se a gente fizer essa conta aqui, para achar o diâmetro, a gente vai achar aqui 1,36 milímetros, ou seja, 135. Então a gente pega aqui e consegue usar o principal 125, que vai nos dar 14 para 1. O econostato 75, que vai nos dar 11,3 para 1. E o ar 135. Então isso aqui é o ideal, está ok. Também poderia usar aqui a razão estequiométrica, a razão de 13,3, né? Que é a razão do E27, para trabalhar sem ser pobre aqui. 127,5, que é o giglé dessa razão, também dá certo. Só que o econostato ia enriquecer um pouquinho aqui, 10,7, mas dentro dos limites. Então, também estaria ideal. Então, essas duas configurações aqui seria o ideal para usar a tampa 75 hoje, né? Então não dá para usar o 120 mais aqui, como mostrava a tabela, né? A tabela usava o 120 aqui, não dá mais. Tem que usar o 125 para o ar 135. Então aqui, usando o ar 125, vamos supor que a gente tem uma frota 125. Não tem como, né? A gente já provou aqui em cima que
que não dá. Então, mas vamos fazer a conta aqui, ó. A área do ar aqui, né, 1,23 menos 1,13 dá 0,10. Esse 0,10 dividido por 2 dá 0,05. A gente pegar aqui ó, o circuito principal aqui, 1,5 mais 0,05 dá 1,55. Esse 1,55 menos o circuito principal, que é 1,55, que é o principal mais o econostat, menos o econostat, seria 1,11 milímetros quadrados, que daria 1,19, né? 120. Então, aqui deu um GCLEAR principal de 120. Aqui ele deu uma razão de 15:1, que seria a razão ideal para gasolina pura, né? Então, se a gente montar aqui o principal 120, ele vai 15:1, ele vai ficar pobre, né? Quando entrar o econostat 75, ele vai enriquecer para 11,3:1 e o ar 125. Então, isso daqui, ó, pode ser que até dê certo num carro pesado, num carro de motor grande, um 1600, né? Um carro com motor 1600, que ele tem uma aspiração grande, né? Ele tem o cilindro, a área do cilindro é maior, ele tem uma aspiração melhor, mais compressão. Pode ser que você consiga trabalhar com isso aqui, porque ele vai enriquecer em potência. Então, pode ser que isso aqui funcione. Eu assim, eu não arrisco, porque mistura pobre estraga motor. Mistura rica não estraga motor. Mistura rica carboniza. Só que não estraga. A carbonização se faz uma limpeza nele e tal, né? Agora a mistura pobre, ele fura pistão. Então é complicado. Eu não usaria, né? Aí a gente fazendo a conta aqui, né? Para usar o GCLEAR mínimo aqui, ó, 1,13 aqui dividido por 1,23 dá 0,91, ou 15 aqui da razão aqui vezes 0,91 dá 13,78. Então, se a gente montasse aqui o principal 125, ele ia dar 13,8, o ar 125 e o econostat, quando tivesse com 75, ele ia enriquecer aqui para 10,48, né? Não ia ser 11,3 mais, ia ser 10,48, né? Isso a gente vai constar aqui também, ó, lá, o circuito principal, 1,23 do principal 125, mais a área do econostat, 0,44, 1,67, pegar esse 1,55 e dividir por 1,67 dá 0,92, dá igual aqui, porque a gente só aumentou o principal, mas o principal trabalha junto com o econostat, então 11,3 vezes 0,97 vai para 10,48. Então também não fica ruim. Fica mais rico aqui do que deveria, mas isso aqui é só em alta rotação. Em baixa vocês não vão nem perceber. Isso aqui ele vai trabalhar legal em baixa, né? Não vão nem perceber. Eu até já usei isso daqui. Aqui, ó, quem segue o consumo aqui já viu que eu usei isso. Ó, usei 125 no principal, 125 no ar, né? E aqui 60 na lente e 60 no injetor, com o econostat 80. O meu econostat, eu tenho uma tampa 0,75, mas eu tenho uma tampa 0,75, o furo já está com 8 décimos, né? Eu fui desentupir ela e acabou abrindo para 8 décimos o furo, né? Então, ó, o consumo 8,65, ele não aumenta tanto o consumo usando 7,2 aqui, 8, 9,2, depende muito do que você anda, né? Então, se você não atingir a rotação que o econostat vai funcionar, o consumo é meio relevante, até com os últimos consumos meu aí, né? Então não muda muito, né? Então pode usar que não fica ruim não. Aí a gente também fez aqui usando o ar 145. Por quê? Porque isso aqui também foi usado, né? Que é aqui, ó. Foi usado na Brasília,
É usado na Kombi, né, 1500 e no Karmann Ghia 1500, que é com um corretor de ar 145, só que usava o principal 120. Agora não dá mais, né? E o econostato era sem a esfera, né? Então aqui, a gente fazendo a mesma conta aqui, pegando a área do corretor de ar aqui, tirando do padrão do ar, a gente vai ter 0,52, vamos pegar a razão, né, já que está mexendo com ar aqui, e vamos passar para a principal, vamos dividir por 2, dá 0,26, 1,5 mais 0,26, 1,76 milímetros quadrados de área de combustível passando aí, né? Então, se a gente fosse achar o principal normal aqui, a gente ia pegar aqui 1,76 menos o econostato 0,44, a gente ia achar aqui 1,32 milímetros quadrados. Na fórmula do diâmetro aqui, ó, raiz quadrada de 1,32 vezes 4 dividido por π, a gente tem um principal de 130. Então aqui, como aumentou o ar, a gente já viu que mudou completamente o principal aqui, né? Então aqui a gente montando o principal 130, o econostato 75 e o ar 145. A gente tem um principal aqui trabalhando com 12,8 para 1, o econostato 11,3 e o ar de 145. Aqui fica mais linear, né? Até fiz uma conta aqui para confirmar isso aqui, né? Então a gente está trabalhando mais linear aqui. Com 12,8 aqui, né? Levemente mais rico do que a razão. A razão seria um 127. E o econostato aqui se mantendo na mesma proporção porque tem um ar maior, né? Então hoje, para usar o ar 145, a gente tem que colocar um 130, né? Diferente daqui, ó, que usava um 120. Mas eu vou explicar isso aqui logo para vocês, porque que isso aqui era menor, tanto no Karmann Ghia quanto na Kombi, né? Então aqui, agora vamos continuar aqui. Eu fiz aqui o pique, né, o 30 pique com o econostato 75 pro Fusca 1500 até 72, que é o que eu mostrei para vocês lá, que usava o principal 120, o ar 135 e o econostato 75 com a esfera, né? Até nos vídeos passados aí de consumo aí vocês viram a esfera do meu carburador que a gente tirou ela. Então o principal aqui 120, né? E o ar 135 e o econostato 75. Então pegar aqui o ar 1,43 menos 1,13, a gente tem 0,3 milímetros quadrados de diferença do ar padrão. Então dividindo aqui por 2 dá 0,15. O circuito principal padrão aqui seria 0,15 mais 1,5 dá 1,65. Eu teria que passar isso aqui de combustível para me usar o ar 135. Porém, o meu principal é 120. Então eu estou passando 1,3 milímetros quadrados mais 0,44 do econostato. Estou passando 1,57 milímetros quadrados. Ou seja, menos combustível do que eu preciso. Então se a gente pegar aqui, ó, 1,65 está aqui do necessário, e dividir de 1,57, que é a soma do principal com o econostato aqui de fábrica, a gente tem 5% a menos de combustível, 1,05, 5% a menos de combustível. Então a gente pega aqui essa área, ela ia garantir 11,3 para 1 de mistura, só que está passando 5% a menos, então a gente vai aqui multiplicar por 1,05, a gente vai ter 11,86 para 1. Então aqui, se a gente montar esse principal 120, ele vai estar pobre para os dias atuais, ele vai estar com 15,1. Ele vai estar com o ar 135 e o econostato 75 vai dar 11,86. Não vai ficar fora, fica dentro até.
porque a gente precisava de 11.3, 11.8, né? E a razão é 13.3, então a gente não está pobre em alta, né? Porém, está pobre em médias, né? Então o carro vai ficar fraco em médias, né? Até o econostato entrar, né? Então aqui não está legal. Aqui teria que ser um maior. Como a gente viu lá, né? Para usar um 135 hoje, a gente teria que colocar aí um Giclée principal 125, né? Aí aqui a gente tem outro 30 pique de fábrica com econostato 75, que é o Fusca 1500 de 72 a 75, que é esse cara aqui, ó. O Fusca 1500 de 72 a 75, que vai o principal 122,5, o ar 125 e o econostato 75. Aqui já muda a conversa, né? Porque aqui a gente já tem o principal um pouco mais dentro do padrão, né? Então, o ar aqui 1.23, o ar também foi reduzido, né? Então 1.23 menos 1.13 dá 0,10 de diferença, 0,10 dividido por 2 dá 0,05 milímetros quadrados. Então 1,5 mais 0,05 dá 1.55. Isso é necessário passar para a gente poder usar o ar 125 e garantir 11,3 de razão, né? Em alta. Aí o nosso principal aqui, ele é um 122,5. 122,5, a área dele é 1,18. Mais 0,44 da área do econostato, a gente tem 1,62 milímetros quadrados de área de passagem de combustível, ou seja, está passando mais combustível do que precisa no ideal aqui. Então, essa combinação aqui, ó, ela passa mais combustível. Aí a gente vai pegar aqui então 1,62 e vamos dividir aqui por 1,55. Dá 4% a mais de combustível. Então, no caso aqui, a gente vai pegar 11,3 da mistura e vai dividir por 1,04, dá 10,86. Então, com o principal 122,5 aqui, ele vai dar 14,36 para 1. Não é ruim, não é ideal, não está dentro da razão, que é 13,3, mas também não está fora. Ele não está tão pobre, então pode ser que o carro ande razoavelmente bem com isso daqui. Se for um motor 1500, um motor 1600, ele vai andar bem com isso daqui. O motor vai ter uma aspiração melhor, então ele vai... O 1300 eu acho que ele não vai ser legal com isso daqui. Mas o 1500, o 1600 até ele vai andar razoavelmente bem em média, né? Então eu até botei ok aqui. O ar 125 e o econostato 75 vai estar até mais rico do que o nosso 0,85 lá, né? Vai dar 10,86, mas está ok também. Ele não está tão fora, não está do que deveria, né? Então essa combinação aqui é interessante também. Eu ainda colocaria o 125 aqui, mesmo que fique aqui mais rico em alta, porque as médias são onde tem mais detonação, é aqui em médias, né? A gente tem outra combinação aqui, que é o 30 pique que usava o Carmanguia e a Kombi. Principal 120, ar 145 e econostato 75. A mesma coisa, né? A gente pega a área do ar aqui, tira do ar padrão, 0,52, vamos dividir por 2, dá 0,26. Aí 1,5 aqui do circuito principal mais 0,26, dá 1,76. Então a gente precisa de 1,76 para a gente garantir 11,3 usando o ar 145. Aí o nosso principal é 120. Então, o principal, que é 1,13 mais o econostato, a gente tem 1,57, passando bem menos combustível do que eu preciso aqui, ó. Então, a gente pegar aqui 1,76 e dividir por 1,57, tem 12% menos gasolina aqui, menos combustível. Então, 1,13 vezes 1,12 dá 12,66. É pobre,
para potência, mas não está tão pobre a ponto vamos falar, de ser uma mistura pobre, né? O principal aqui 120, né, daria 15, que é pobre, o ar 145, e o econostat com 75 ele vai dar 12,66, que é 0,95. Está longe do 0,8, 0,85. Então, ele está levemente rico da razão, mas está pobre para potência. Mas aqui, no caso do Carmangui da Kombi, existe uma explicação para isso. Eles usam aquele filtro de ar comprido. O filtro de ar fica na lateral do carro e depois tem todo aquele caminho até chegar no centro do carburador. Então, em alta, um motor grande, um motor 1500, um motor 1600, em alta ele aspira muito forte. E como existe uma distância muito grande para o ar percorrer ali do filtro até a boca do carburador, o motor está puxando o combustível. O ar que se vire para chegar lá na boca do carburador. Então, falta ar. Então, é colocada essa mistura pobre nesses motores que usam o filtro de ar comprido, justamente para quê? Para em alta ele não enriquecer muito mesmo. Então, na prática, no cálculo, isso aqui ele dá pobre. Na prática, ele não dá tão pobre assim, ele não fica tão pobre assim. Justamente pela falta, pela dificuldade do ar chegar na boca do carburador. Então, Kombi, Carmanguia, Brasília, aquele Zé do Caixão, eles vão usar corretores de ar grande, porque você tem que empobrecer a alta, onde o ar tem a maior dificuldade de chegar na boca ali, né? Aí a gente também fez aqui a conta do nosso PIC-S, né? Com a tampa 2. O PIC-S ele vem com a tampa 8, né? Que é 0,50, né? Mas vamos supor que a pessoa tem uma tampa 75 aí, quer usar, né? Então vamos fazer a conta para isso, né? Então o principal aqui, padrão do... Então o nosso principal padrão aqui, o PIC-S, é o 112,5, que dá 0,99 milímetros quadrados. Isso aqui é para ter 15 partes de ar para uma de combustível, que seria gasolina pura. O ar padrão aqui é o mesmo, 112,5, para esse tipo de carburador. Com esse desenho de carburador que a gente usa no PIC, na série PIC, o ar do cálculo sempre vai ser igual ao do principal. A nossa faixa econômica aqui é a mesma do que a gente tem usado, né? Porém, para a faixa econômica ele dá um principal aqui de 117,5 e para a faixa do circuito principal aqui de potência ele dá 101,32 milímetros quadrados. Aí a gente tem aqui, ó, principal mais o econostat. Aí a gente tem aqui o nosso principal mais o econostat é 1,32. Então a gente vai tirar o econostat de 1,32, dá 0,88. Aí vocês verem, ficou pobre, seria um principal de 105, não tem como, está pobre. O principal mínimo que a gente poderia usar, mínimo aqui, ó, é 112,5 no caso de uma gasolina pura. Na nossa gasolina, 117,5. Então, aí vocês percebem, quando a gente começa a aumentar o econostat, a gente começa a ter problema com a parte das médias, né? Então, o principal mínimo que a gente pode usar aqui seria o 117,5 para nosso combustível. Então, a área do 117,5 é 1,08, mais a área do econostat é 1,52 que eu preciso aqui. Aí, esse 1,52 menos o 1,32, que é aqui a área do circuito de potência, aqui a gente tem 0,2. A gente vai ter que aumentar no ar, que a gente está com 0,2 milímetros quadrados a mais de combustível. Vamos aumentar no gicle de ar. Para aumentar, a gente multiplica por 2. Quando vai mexer com o gicle de ar, a gente multiplica por 2. Quando a gente tem no gicle de ar e vai colocar no de combustível, a gente divide por 2. Então, 0,2 multiplicado por 2 dá 0,4 a mais no ar. Aí o nosso ar padrão aqui, ó, é 0,99 mais 0,4 dá 1,39.
Se a gente extrair, achar o diâmetro aqui, na conta da área, a gente tem 1,33, ou seja, entre 135 a 130. Então, tanto faz eu colocar um ar 130 ou um ar 135, eu tenho o carburador dentro da minha razão. Então, para mim usar a tampa 75, eu preciso colocar o principal 117,5, dá 14 para 1. O Econostat 75 vai garantir 11,3 para 1. O ar 135 ou 130, porque aqui deu no meio, né? Então eu arredondei para mais, porque ele passou de 132,5, né? Então eu arredondei para mais, mas também poderia colocar um 130 aí que não ficaria ruim. Aí a gente usando aqui o ar 120, que é o padrão do PQS, né? Então a gente pega a área do ar aqui, ó, 1.13 menos 0,99, que é o padrão, 0,12, agora a gente divide aqui por 2, 0,06, 1.32 mais 0,06 dá 1.38, que a gente precisa de passagem no circuito de potência. Então 1.38 menos o Econostat dá 0,94, seria um principal de 110, não tem como, tá pobre, não dá. A gente precisa usar o principal mínimo, 117,5. 117,5 aqui, 1.08 mais o Econostat, dá para nós aqui 1.52 do circuito de potência. Aí se a gente pegar aqui, o que deveria ser o circuito de potência aqui, 1.38, e dividir por 1.52, a gente vai ter aqui 0,9. Então a gente pegar aqui a nossa razão do circuito de potência, que é 11,3 partes de ar para uma de combustível, e multiplicar por 0,9, a gente vai ter aqui 10,25 para 1. Então a gente vai ter um principal 117,5, 14,1, um Econostat 75, 10,25, rico, a 0,77, está abaixo do 0,8, que é o limite de potência, né? Está rico. E um ar 125, então um ar 120, aliás. Então o ar 120 aqui, ele não é ideal para se usar com essa tampa, né? E não dá, tem que aumentar o ar. Com a tampa 75 não dá para mim usar o ar 120, vai ficar rico em alta. Aí usando o ar aqui, 125, a área dele é 1.25. Então 1.23 aqui da área, menos 0,99, que é a área do padrão, do ar padrão, dá 0,24. Vamos dividir por 2 aqui, 0,12, e vamos somar com o circuito aqui principal aqui que a gente achou aqui em cima, aqui, né? Então vamos somar aqui. Ele vai dar para a gente aqui 1,44. Esse 1.44, a gente tirar ele aqui, do Econostat, que é 0,44, vai dar 1 milímetro quadrado. 1 milímetro quadrado é o 112,5. Ele seria ideal para gasolina pura, porém, para nós aqui é pobre. Precisa ser o 117,5. Aí, a área do 117,5 aqui, 1.08 mais a área do Econostat, dá 1.52 de passagem de combustível. Então, a nossa passagem aqui, para garantir que fique 11,3, é 1,44. Então, vamos pegar 1,44 e vamos dividir por 1,52. Dá 0,94. 11,3, que seria a razão para essa passagem de combustível, vezes 0,94, dá 10,7. Então, a gente montando aqui o principal, 117,5. Dá 14 para 1, ok? O ar 125 e o Econostat 75 no PQS, a gente vai ter 10,7 quando estiver trabalhando o principal com o Econostat. Vai ficar uma razão aqui de 0,8, está dentro dos limites. Então poderia usar isso aqui sem nenhum problema. Poderia usar o principal 117,5, o ar 125 e o Econostat 75. Está dentro dos limites. Não ficaria
tão econômico quanto isso daqui. Isso aqui seria o razoável, 130, 135 com 117,5. Mas também não fica fora, o carro vai ficar um pouco mais rico aqui. Não vai dar muita diferença, né? Justamente porque o 117,5 aqui é o mesmo, né? Agora a gente extrapolando aqui, colocando aqui o ar 145, que é o maior ar que tem aqui, de corretor de ar, né? 1,65, que é a área do corretor de ar 145, menos 0,99, que é a área do corretor de ar padrão, dá 0,66, essa conta aqui. Aí 0,66 dividido por 2 dá 0,33, vamos somar com o circuito principal, 1,32 mais 0,33 dá 1,65. Aí a gente pegar aqui 165 menos 0,44 vai dar 1,21 milímetros quadrados. Colocar na fórmula do diâmetro aqui, ó, raiz quadrada, 1,21 vezes 4 dividido por π, vai dar um principal 125. Então aqui, ó, com o principal 125, o ar 145 e o econostato 75, a gente vai garantir aqui, ó, deixa eu mudar um papel aqui que não pareceu. A gente vai garantir aqui, ó, o principal, 12 partes de ar para 1 de combustível, vai ficar rico em médias. Eu precisava aqui de 13,3 para trabalhar na razão. Então ele vai ficar rico em médias. Quando o econostato entrar, o ar vai estar trabalhando junto, ele vai manter 11,3. Então aqui vai ficar mais linear. Vai ficar rico, né, onde precisa e também vai ficar rico nas médias, né? Então é uma opção para quem quer enriquecer as médias, né? Aí aqui a gente acabou as contas com a tampa 75, né? Fizemos do PIC, né? E do PIC-S. O ideal no PIC-S seria essa aqui, com a tampa 75, 135 no ar ou 130, com o principal 117,5. E no PIC, que é o mais comum de ter a tampa 75, o ideal seria esse aqui. Principal 125, o econostato 75 e o ar 135, ou o principal 127,5 aqui. Isso seria o mais correto de se usar, né? Nos outros casos aqui, não seria tão ideal. Esse aqui seria o mais ideal de se usar, né? Aí no vídeo da semana que vem agora, a gente vai falar do PIC com a tampa 85, que é uma tampa mais rara de se achar. É uma tampa que usou na Brasília, né? Eu até tenho aqui no manual aqui, ó. É uma tampa que se usou na Brasília, né? Que é essa aqui, ó. Olha lá, Brasília, de 72 a 73, 122,5, 135, tampa 85, né? E a tampa de número... Aqui está dizendo que é a tampa de número 2 ou 5, né? 2 eu acredito que não seja, porque a tampa de número 2, ela vem como 0,75, né? Não sei se nesse caso aí estava vindo como 0,85, mas ela vem com 0,75. Então acredito que essa tampa é 5. Eu nunca vi uma tampa dessa. Eu vi já a tampa 1, né, que eu tenho aí, sem econostato, a tampa 2, a 4, a 6, que é a mais comum de se ter hoje, e a 8 do PIC-S. Essa aqui eu nunca vi. A gente vai mostrar os cálculos, por quê? Porque em muitos casos a pessoa vai desentupir o econostato 0,75 com uma broquinha, alguma coisa, e acaba abrindo a tampa para 0,8. E 0,8 para 0,85 é bem parecido o cálculo, não vai mudar muito. Então, a gente vai fazer isso aqui na semana que vem, vamos falar isso aqui na semana que vem, né? Mas a título de curiosidade. E na outra semana a gente vai falar da tampa 100, né? Que é a tampa que
que praticamente todos os carburadores hoje vêm com essa tampa sem se comprar, né? Que é a tampa de número 6, né? Aqui a identificação da tampa de número 6, que é a tampa que a Solex vende hoje em dia, né? Então eu espero que tenham gostado desse vídeo, né? Testem no carro de vocês. Até teve alguns comentários aí que a pessoa falou assim, nossa, o cálculo seu bate, porque eu coloquei no meu carro aqui e realmente melhorou, né? Então isso daqui são ideias que eu já testei, eu já usei muitos giclês em diversas combinações no meu carro, né? E meu carro não quebrou. Então, através disso a gente conseguiu extrair todos esses cálculos para mostrar para vocês na teoria como é que funciona, né? Então semana que vem a gente vai falar disso aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.